andando pelo meio dos 7 candelabros de ouro. E o que são os candelabros de ouro? São as 7 igrejas. Depois, capítulos 4 a 7, nós vamos ver os 7 selos que são abertos. E agora, capítulos de 8 a 11, nós vamos ver os 7 as 7 trombetas. Então você vai ver mais uma vez um ciclo se iniciando. E como eu disse a vocês, cada ciclo desse conta a história desde a partida de Jesus e começo da igreja até a volta de Jesus e consumação dos tempos. Então foi isso que nós vimos do capítulo 1 ao 3. Jesus no controle de toda a sua igreja até a sua volta, vindo buscá-lo. Foi isso que nós vimos também dos capítulos 4 a 7. No capítulo 4 nós vimos o Deus Criador que está no seu trono. No capítulo 3 nós vimos o Cordeiro que tem o poder sobre tudo e todos. No capítulo 6 nós vimos isso. E no capítulo 7 nós vimos os selados de Deus, o povo de Deus sendo selado, independente dos acontecimentos catastróficos, e aquele povo tem a garantia da salvação vindo da parte de Deus. Mas agora, irmãos, enquanto os 7 selos falam da perseguição do mundo, da perseguição de Satanás em relação à igreja, os 7 selos falam do sofrimento da igreja. Agora nós vamos ver capítulos 8 a 11 do sofrimento do mundo. O mundo que rejeitou a igreja, o mundo que perseguiu a igreja, agora receberá as consequências das suas atitudes. Então agora os capítulos 11, as 7 trombetas que vão tocar, eles não falam propriamente do sofrimento da igreja, mas eles vão falar do sofrimento dos ímpios, que impiamente se revoltavam contra Deus dia após dia. E uma das coisas mais assustadoras que nós vamos aprender no livro do Apocalipse, irmãos, é que sofrimento não converte. Sofrimento não converte ninguém. O sofrimento segundo o mundo gera morte, é o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. As pessoas do mundo, quanto mais o Senhor derramar a sua ira, tanto mais elas se revoltarão contra o Deus Todo-Poderoso. Através da ira do Senhor sendo derramada, aquelas pessoas não se voltam para Deus em arrependimento, mas buscam cada vez mais rebelar-se contra o Deus Todo-Poderoso. Que nós tenhamos cuidado, irmãos, para que não vejamos o nosso coração se endurecer a esse ponto. Amém? Depois dessa breve introdução, vamos entrar agora no estudo propriamente do capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, e aqui a gente vai ver uma conexão, uma ininterrupção, não há intervalo. Ao abrir dos 7 selos, houve um silêncio no céu por volta de meia hora, e vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. E aí você vai ver essa conexão que existe entre os 7 selos, mais particularmente o 7º selo. Ele dá início a esse novo ciclo de 7 que faz referência às 7 trombetas. Agora olha o que nós vamos ver no versículo 1. Quando ele abriu o 7º selo, é o último selo, houve um silêncio no céu por volta de meia hora. Sabe, irmãos, esse silêncio no céu nos diz muitas coisas. Diante de tudo aquilo que Deus iria derramar sobre a terra, o próprio céu se calou, irmãos. É como nós vamos ver, por exemplo, que antes de uma tempestade, muitas vezes nós passamos por momentos de calmaria. É como nós vamos perceber os 400 anos que Deus ficou em silêncio antes de enviar o seu Filho como nosso Salvador no século I. Então aqui esse silêncio no céu, sabe? É como Deus preparando todas as coisas para a consumação da sua obra. E ele viu 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. E esse em pé diante de Deus fala de pessoas que estão de prontidão. Mais uma vez, todas as vezes que nós vemos essa expressão, fique de pé,
Nós vamos ver, por exemplo, o Senhor dizendo: fique de pé, porque falarei contigo. Estar de pé diante de Deus significa estar de prontidão para qualquer momento realizar ou estar disponível a uma ordem de Deus. É como nós vamos ver, por exemplo, o menino Samuel, com poucos anos de idade. Ele está ouvindo uma voz que dizia: Samuel, Samuel. E já na segunda vez que ele vai até Eli, o sacerdote, pensando que era Eli que havia falado com ele, Eli reconhecendo que era Deus que queria falar com Samuel, ele diz: olha, Samuel, na terceira vez, na próxima vez que vocês ouvir essa voz te chamando, responda da seguinte forma: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aqui a gente vai ver essa ideia. Esses anjos, eles não estão ali para contemplar a Deus. Nós vamos ver que existem anjos que estão diante do Senhor contemplando a magnitude dele. Mas esses anjos, eles estão diante de Deus esperando apenas uma ordem de Deus para sair e realizar a vontade do Senhor. Então esses anjos, eles estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E a palavra trombeta para nós é extremamente significativa. Trombetas, elas apontam duas realidades. A trombeta, irmãos, era feita de chifre de carneiro. Você, aqui no interior se chama de berrante. Não é isso? Aquele que toca normalmente em boiada, essas coisas assim. Pois é algo muito parecido à trombeta. E a trombeta, no contexto judaico, ela aponta para duas realidades. A trombeta, ela chamava as pessoas para os ajuntamentos solenes, ou seja, quando ia ter uma reunião, quando ia ter um grande anúncio, se tocava aquela trombeta. É o que a gente vai ver, por exemplo, nos interiores, principalmente nas igrejas católicas, tem o quê? O sino. O sino era tocado, em alguns lugares até hoje é feito isso. O sino é tocado para dizer o quê? Que a missa vai começar. Então a trombeta, ela tinha essa função de chamar a atenção do povo de Deus para uma reunião solene. Mas a trombeta também, irmãos, era tocada no segundo momento, no momento de guerra. Era a trombeta que tocava anunciando em relação a um momento de guerra, quando o exército partia para o confronto direto em relação a um povo adversário. E a gente vai ver aqui que essas duas coisas estão presentes. Enquanto a igreja assiste Deus derramar toda a sua ira sobre o mundo ímpio, nós precisamos estar cada vez mais juntos. Eu queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 25. É um versículo bastante importante para a igreja de hoje. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Algumas pessoas, principalmente depois da internet, acham que é dispensável a reunião na igreja. E na época do Senhor, já as pessoas desprezavam os ajuntamentos solenes. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Encorajar é o que nós estamos fazendo aqui. Através da palavra de Deus, nós somos cheios pela fé verdadeira, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e a fé nos concede a coragem necessária para que venhamos a realizar os feitos que assim Deus tem nos ordenado. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia aqui com D maiúsculo aponta para esse dia. O dia aonde o Senhor irá derramar sua ira e trará a consumação dos séculos diante de toda a sua criação. Então, quanto mais nós percebemos, nós igreja, quanto mais nós cristãos percebemos que esse tempo da volta do Senhor está próxima, nós devemos estar reunidos para que de fato estejamos protegidos da ira de Deus, pois a ira de Deus não é derramada sobre o seu povo. A ira de Deus é derramada sobre os ímpios. O povo de Deus estará guardado, consolado, confortado diante desse momento tão
horrendo que será derramado por toda a terra. Não digo que o povo de Deus não estará na terra, estará na terra sim, irmãos. Assim como no Egito, quando as pragas do Egito foram enviadas para o Egito, onde é que estavam os hebreus? No Egito. Os hebreus estavam fora do Egito? Não, eles estavam no Egito. Mas aquelas pragas que o Senhor enviava, elas não atingiam o seu povo, elas atingiam os egípcios, que representavam os inimigos do povo de Deus. E aqui a gente vai ver outro anjo que trazia um incensário de ouro. E o incensário de ouro, irmãos, é uma espécie, né, de caixazinha com lugares para sair fumaça, aonde se coloca o carvão, uma espécie de incenso aromático. E aquele incenso era usado em muitos rituais na antiga aliança. E aquele incenso, eles eram acesos para que ali subisse como oferta a Deus aquele cheiro agradável. E aqui a gente vai ver que esse incenso, ele simboliza a oração dos santos. Muitas vezes nós achamos que a minha oração, a sua oração, não surte qualquer efeito diante das catástrofes do mundo. A Bíblia vai dizer o contrário. A Bíblia vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia vai nos mostrar a respeito disso através da vida de um homem como eu e você, que era o profeta Elias, que ele orou e durante 3 anos não houve chuva. Depois ele orou de novo e Deus enviou chuva sobre toda a terra. O próprio apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Nós devemos viver de tal forma a apressar a volta do Senhor. Como é apressar a volta do Senhor? Significa, irmãos, dentre outras coisas, está em constante oração para que os decretos do Senhor se cumpram. É como aqueles mártires que nós lemos no capítulo 6, que estão debaixo do trono de Deus, e eles clamam de dia e de noite pela justiça. E o Senhor diz: olha, de fato a minha justiça será derramada, mas ainda espere um pouco, porque ainda faltam outros para serem salvos como vocês. Então a gente vai perceber que é importante que a igreja esteja orando não conforme a concupiscência do homem, mas conforme a vontade de Deus. As nossas orações, irmãos, muitas vezes revelam o Deus que servimos. Quando nós ouvimos determinadas orações, nós percebemos facilmente que o Deus de determinada pessoa não é o Deus Todo-Poderoso, mas é o Deus do seu próprio ventre. Nós vemos pessoas que quando dobram os seus joelhos para orar, eles só pedem para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Eles não se preocupam um segundo sequer com a glória de Deus e com os decretos eternos do Senhor. Muitos deles nem os conhecem. E como está escrito em Provérbios capítulo 28, aquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Você já imaginou, irmãos? Você está passando, digamos que você foi lá para um centro de recuperação que bota você 2 horas de joelho, e aí você está lá orando 2 horas de joelho, e você pensa que Deus está se agradando porque você está orando 2 horas de joelho, e Deus está o quê? Dizendo que sua oração é abominável. Então que a gente tenha bastante cuidado, porque Deus, Ele não quer de mim e você sacrifício. O que Ele espera de mim e de você é obediência. Ele espera que nós venhamos a conhecê-lo e então possamos obedecê-lo piamente. Então aqui outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto do altar. Olha que coisa, irmãos. O altar simbolizava aonde Deus estava. Vocês se lembram da visão do capítulo 4? O altar, e tinham aquelas pedras de jaspe, de sardônio, toda aquela visão que João começa a ter, e ali é o altar, ali simboliza a presença de Deus na visão que João está tendo, e esse anjo, ele se coloca diante de Deus. Isso simboliza um ato solene, é quando você se coloca diante de uma autoridade, né? Algo solene está acontecendo ali, como por exemplo,
Quando duas pessoas vão se casar diante da igreja ou mesmo diante de um juiz civil, eles se colocam diante daquele juiz ou diante do pastor para aquele feito. Quando uma pessoa vai se batizar, ele se coloca diante da pessoa que vai batizar ele. E aqui a gente vai ver que esse anjo também está em pé diante de Deus. E a gente percebe que algo está para acontecer e que algo extremamente solene está para acontecer. Então a ele foi dado muito incenso. Então ele estava com incensário, mas até esse momento não tinha incenso. E foi dado a ele muito incenso. E esse incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro e diante do trono. Então esse incenso, irmãos, ele simboliza o quê? A oração dos santos. Olha que coisa, se você de fato é um regenerado, se você de fato é um convertido, se você de fato, meu irmão, leva a sério e dá prioridade às coisas de Deus, se você de fato tem buscado conhecer a Deus, as suas orações têm subido aos céus como aroma agradável a Deus. Olha que privilégio, irmãos. Que maravilha, que oportunidade maravilhosa. É uma pena que muitos de nós desvalorizem e muitas vezes não nos atentemos para a maravilha e privilégio que é a oração. Alguns olham para a oração como obrigação. Outros olham para a oração como se fosse algo desprezível que não produz efeito nenhum. Mas a Bíblia vai dizer que além da oração produzir um efeito grandioso, a oração também é algo que agrada a Deus. Deus se agrada quando o seu povo ora. Como já dizia um puritano que viveu antes de nós, antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele coloca no coração dos seus santos o desejo de orar. Sabe, quando você estuda a história da igreja, você vai perceber que todos os avivamentos foram precedidos de momentos de intensa oração por alguns crentes que levavam Deus a sério. Deus, quando Ele for fazer algo na sua vida, irmão, Ele colocará no seu coração o desejo de orar por isso. Então, se Deus tem colocado no seu coração o desejo de orar por algo, intensifique o zelo por esse momento tão precioso que é a oração. Separe cada vez mais tempo para orar, tempo para estar sós com Deus. Quando você ama alguém, irmãos, você deseja passar o tempo com aquela pessoa. E a oração é justamente esse nosso momento de intimidade com Deus. A palavra é um momento precioso. Estudar a palavra de Deus é algo essencial, maravilhoso. A comunhão com os irmãos é algo maravilhoso e também essencial. Mas muitas vezes nos esquecemos da oração. Sabe por quê, irmãos? Porque quando estudamos a palavra de Deus, outras pessoas veem. Quando nós estamos na comunhão dos santos, outras pessoas veem isso. Mas o nosso momento de oração é algo completamente individual. O tempo que eu passei a sós com Deus hoje, ninguém sabe. O tempo que você passou a sós com Deus hoje, ninguém sabe. Só Deus. Ele sabe. Então que nós não venhamos a desvalorizar a preciosidade do momento a sós com Deus. O próprio Jesus nos ensinou a orar desse jeito. Ele disse, olha, quando você quiser orar de fato, entra no seu quarto secreto, fecha a porta do seu quarto, e em secreto você vai falar com o seu pai, e em secreto o seu pai o ouvirá e te responderá. Que nós possamos valorizar, irmãos, esse momento, pois aqui nós vamos ver como a analogia que nos é apresentada, um incenso, ou seja, as orações dos santos, eles se intensificam, pois foi dado muito incenso para se oferecer no incensário que estava nas mãos desse anjo. E agora descendo, irmãos, ele vai dizer no versículo 4, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então tudo isso sobe a Deus, irmãos. Não que essas coisas vão produzir algo em Deus, muito pelo contrário, é Deus que coloca no coração dos santos esse desejo incontrolável de orar. Como já disse um cristão que viveu antes de nós, muitas vezes ele se viu de joelho orando. Por quê? Porque ele não tinha outro lugar para ir. Há momentos na nossa vida que são tão difíceis que nós automaticamente nos ajoelhamos diante de Deus e clamamos.
pela sua misericórdia e pela sua graça. A oração sincera, ela tem muito mais a ver com o espírito do que com palavras. Muitas pessoas, quando vão orar, falam palavras bonitas e decoradas, mas que não surtem qualquer efeito diante de Deus, pois aquilo que agrada a Deus, aquilo que move o coração de Deus, é o seu coração quebrantado diante dele. É quando de fato Deus encontra um homem com um coração arrependido, com um coração contrito de ter vivido tanto tempo à parte de Deus, e se volta a Deus em sinceridade, clamando não por um direito que ele tem, mas pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui nós vemos isso, irmãos. Então o anjo pegou o incensário, versículo 5, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, irmãos, o que ele está mostrando? Ele está mostrando que aquela oração dos santos produz aqui na terra um efeito da ação de Deus. Deus vai começar a agir em virtude da oração que os santos clamavam. Como eu disse a vocês, voltemos aqui, irmãos, ao capítulo de número 6. Nós vamos ver os nossos queridos irmãos que clamavam. Versículo 9, 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar aqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como ele. Então essa oração, irmãos, essa oração que clama pela justiça de Deus, que clama pelo juízo de Deus, ela vai trazer à terra os decretos eternos do Senhor. O Senhor tem colocado no coração da sua igreja a certeza de que a volta do Senhor Jesus está cada vez mais próxima. Quando nós olhamos para a realidade do mundo que nos cerca, nós não podemos fugir desse sentimento que dentro de nós cresce cada vez mais, que a volta do Senhor se aproxima. Eu não sei quanto tempo mais a gente tem aqui sobre a terra. Eu não sei quanto tempo nós ainda estaremos aqui andando sobre essa atmosfera. A volta do Senhor, os sinais. Por isso que eu pedi que o irmão colocasse esse vídeo, pois esse vídeo que nós assistimos, o pastor Augusto Nicodemos, ele vai falar à luz de Marcos 13, tudo aquilo que irá acontecer antes da volta do Senhor. Todas as palavras proféticas de Cristo, em Marcos 13, em Mateus 24, em Lucas 21, elas têm se cumprido cada vez mais, exatamente como ele pronunciou. E nós percebemos, irmãos, que a volta do Senhor está próxima. Eu não sei se o Senhor vai voltar daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 7. O que nós podemos sentir, irmãos, é uma crescente ação do espírito do anticristo, trazendo aquilo que Paulo vai nos dizer em 2 Tessalonicenses, que o Senhor Jesus não viria sem antes a grande apostasia e o Senhor da iniquidade aparecer. E nós vamos vendo que esses dias estão chegando. O mundo está se preparando para receber de braços abertos o anticristo. E quando o anticristo ascender um pouquinho de tempo, será a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, com a consumação de todos os seus decretos que foram pré-ordenados desde antes da criação do mundo. Então aqui nós vamos ver todas as vezes, irmãos, que nós lemos essa expressão que está ali, no capítulo, no versículo 5, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Isso fala o quê? Da ação de Deus. Todas as vezes que Deus se prepara para agir, nós ouvimos trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, a partir de agora, a ação de Deus vai se iniciar. E agora o que é que acontece? Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Percebam, irmãos, como as coisas são devidamente organizadas. Primeiro aparecem os anjos que estão com as trombetas, é o que a gente viu no começo. Depois a gente vai ver um outro anjo que está em pé com o quê? Com o incensário. Então, antes da trombeta começar
começar a tocar, os santos na terra começaram a orar. Os anjos já estavam preparados com a sua trombeta, mas era necessário que o povo de Deus começasse a clamar para que a justiça de Deus fosse derramada e fosse cumprida. O Senhor Jesus nos ensina a fazer isso, e Ele diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Você tem sede e fome de justiça? Você tem sede e fome da justiça de Deus? Se você tem, irmãos, não se preocupe, porque Deus irá saciar essa sua sede, essa sua fome pela justiça dele. Então aqui no versículo 6, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, e perceba, eles já tinham essas 7 trombetas desde antes do incensário, desde antes das orações. Por quê? Porque Deus já havia pré-ordenado todas as coisas desde o começo. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-la. Mas eles vão tocar de vez, meu irmão? Não, porque as coisas de Deus, elas são feitas como, meu irmão Alessandro? Com ordem e decência. Rapaz, você é crente, rapaz, está estudando, está prestando atenção nos estudos. É isso mesmo, irmãos. Tudo na casa de Deus tem que ser feito como? Com ordem e decência. Mas hoje em dia a gente vai para algumas igrejas e o que é que a gente vê lá, meu irmão Alessandro? Desordem e decência. É gente gritando, pulando, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, e não há estudo da palavra de Deus, não há conhecimento, não há compreensão, não há de forma nenhuma glorificação ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas as coisas de Deus sempre foram e sempre serão com ordem e decência. Você tem os 7 anjos lá, mas eles não começam a tocar as trombetas simultaneamente. Eles vão começar a tocá-las um por um, segundo o propósito e a autorização do Deus que assim os ordenou. Então o primeiro anjo, vamos lá para o versículo 7. Então o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo. O que é granizo, irmãos? Alguém sabe o que é granizo? Gelo, irmão. Que acontece muito essas chuvas de granizo lá no sul do país, né? Quem já morou lá naquela região ali do Sudeste, São Paulo, aqueles outros estados mais para baixo, de vez em quando tem chuva de granizo, né? Então, granizo é literalmente isso, essas pedrinhas de gelo que caem como se fosse chuva. Mas a gente vai ver essa confusão que está acontecendo, como Deus está enviando o caos. Deus está derramando um caos sobre toda a terra. Granizo e fogo misturados com o quê? Com sangue. As primeiras 4 trombetas, a gente ainda vai ver, estamos apenas na primeira. As primeiras 4 trombetas, elas vão atingir a natureza. Elas não vão atingir propriamente o homem. Elas vão atingir o homem por consequência, por tabela. Mas elas vêm com foco a atingir a criação, céus, mar, animais, e isso vai refletir no homem indiretamente. Por quê? Porque nós dependemos da natureza. Nós, por exemplo, o que foi que vocês comeram aqui hoje no CAC? Não comeram nada? Arroz, feijão, soja com quê? Com mortadela. Você já imaginou, por exemplo, se tivesse tido uma grande seca que não tivesse mais arroz? Ou que tivesse uma grande seca e não pudesse ter feijão? Então a gente percebe isso, que os efeitos na natureza, eles vão refletir no homem. Mas esses primeiros 4, mais uma vez, essas primeiras 4 trombetas aqui no capítulo 8, é por isso que a gente vai ver que as trombetas, elas continuam no capítulo 9. Mas essas primeiras 4 trombetas, elas vêm e elas vão atingir a natureza e indiretamente vão atingir o homem. Então quando a gente muda, por exemplo, o tempo, então quando aqui no Brasil, vamos dar o nosso exemplo, nós estamos acostumados com uma temperatura de 30 graus, estourando, 39, 40 graus, a gente está acostumado, né? Mas será que a gente estaria acostumado com uma temperatura de 60 graus? Imagine, a coitada da irmã branquinha ali, meu filho, com 60 graus, tem que sair com um protetor solar 200. Então imagine, se você, nós estamos acostumados com essa temperatura, mas se nós estivéssemos com uma temperatura
temperatura de 20 graus abaixo de zero. Aquele irmão ali que está com bermuda não ia perder os dedos do pé. Por quê? Porque eles iam congelar. Todo mundo que está de sandália aqui ia perder os dedos do pé facilmente. Com 20 graus abaixo de zero, se nós não estivéssemos com meias, com uma bota apropriada, a gente tocasse no chão, em questão de minutos, os nossos pés já estariam congelados e a gente ia perder eles. Perceba que quando o clima muda, quando acontece qualquer coisa na natureza, o homem percebe a sua insignificância e pequenez. A gente se acha tão poderoso. Vem uma chuvazinha, meu filho, acaba com tudo. Foi um ano retrasado que veio uma grande chuva em Salvador e que morreram dezenas de pessoas por conta dos desabamentos. Você vai ver chuvas que de repente um rio se enche e provoca uma grande inundação. Determinadas cidades, elas são completamente tomadas pela água quando o nível da chuva aumenta muito. E a gente vai perceber que fatores climáticos vão começar a alterar o clima. Então ele diz: o primeiro anjo tocou em sua trombeta, granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Quando o clima muda, a gente vai perceber que pessoas vão morrer. Aconteceu isso aqui no nosso país no ano passado. Várias pessoas, moradores de rua, morreram em São Paulo por conta das baixas temperaturas. Aconteceu isso na Europa também. As baixas temperaturas mataram algumas pessoas que estavam despreparadas para elas. Então aqui a gente vai ver, quando granizo e fogo estão misturados, quando muda o clima, sangue é a consequência, morte foram lançados sobre a terra. E foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Então perceba que essas mudanças climáticas fizeram com que 1/3 de tudo aquilo que a gente come, imagine, feijão, arroz, trigo, vocês comeram cuscuz hoje de manhã? Milho, então tudo aquilo que você imagina, sabe, tudo aquilo que é o nosso alimento, 1/3 disso foi destruído na primeira trombeta. Tocou a trombeta, acabou, 1/3 de toda planta verde se extinguiu. Não tem mais alface, não tem mais tomate, não tem mais pepino, não tem mais cebola, não tem mais alho. O que mais que a gente come, meu filho? Trigo, não é o trigo que faz macarrão e o pão? Quiabo, aqui, gosta de quiabo, né? Ninguém que gosta. Que faz o que com quiabo? É caruru que é feito com quiabo aí, né, meu filho? Então você percebe que não tem mais, 1/3 acabou. Agora, irmãos, o segundo anjo vai tocar a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. Versículo 9: e morreu 1/3 das criaturas vivas no mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. Você já imaginou? 1/3 das embarcações completamente destruídas. Ainda hoje, irmãos, há vários anos atrás era pior, mas ainda hoje, se você estudar a geopolítica mundial, você vai aprender que a maior parte das importações e exportações, elas são feitas via marítima. Vocês já tiveram a oportunidade de ir no Porto de Salvador? Você já viu o tamanho dos navios? Por exemplo, um navio que transporta petróleo, que transporta, sabe, soja, eles são enormes, irmãos. Você já imaginou todos esses navios, esse efeito que vai ter no mar, vai ter um efeito tanto no mar quanto no clima, vai ter um efeito muito grande na nossa economia. Por exemplo, se o arroz se torna escasso, o que é que vai acontecer com o preço do arroz? Vai subir. E a gente vai ver, 1/3 das embarcações vai acabar. Já pensou? 1/3 de todos os navios que transportam, desde material primário até material industrializado, tudo isso vai destruir, tudo isso vai ser destruído. Você vai ver que até hoje uma grande fonte de alimento são o quê? São os pescados, os peixes. Eles são grande fonte de alimento para a gente, os mariscos. E a gente vai ver que não está agindo, você percebe que Deus não está agindo
Perceba como. E por quê? E a gente vai aprender isso daqui a pouco. Isso tudo, Deus está fazendo o quê? Dando oportunidade para as pessoas se arrependerem, mas elas não vão se arrepender. As pessoas vão vendo que as coisas estão piorando, mas em vez de elas buscarem a Deus, elas vão cada vez mais se colocar contra Deus. Que coisa assustadora, a dureza do coração humano. Então, 1/3 das criaturas vivas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas ele diz ali, algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Talvez seja grandes tsunamis ao redor do mundo. Você já viu o que um tsunami é capaz de fazer? A destruição que um tsunami é capaz de fazer? Deus, ele vai alterar a ordem natural das coisas. Eu não sei se vocês sabiam, irmãos, que existem inúmeros vulcões embaixo do mar. Vocês sabiam disso? Deus pode fazer com que esses vulcões eles sejam ativos e com essa lava matar os animais. Como Deus vai fazer isso, eu não sei. Mas ele vai fazer. E quando esse anjo trocar essa trombeta, 1/3 de todos os seres vivos do mar morrerão. E todas as embarcações que hoje servem para o homem serão destruídas. Perceba como o mundo está entrando em colapso. Agora, irmãos, o terceiro anjo vai tocar a sua trombeta. Ele vai tocar a sua trombeta. Você percebeu, irmãos, que cada anjo tem a sua trombeta. Cada pessoa tem a sua mensagem a entregar. Conosco também não é diferente. Nós precisamos entender que nós somos de Deus, que nós não somos do mundo. A mensagem que deve sair dos nossos lábios, a reação diante disso daí, não é a reação que o mundo tem. O mundo, quando vê essas catástrofes, se desespera. Muitas vezes se revolta contra Deus. Cadê Deus? Por que Deus está fazendo isso com a gente? Mas os santos, quando veem isso, o que é que eles dizem? Maranata. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós, irmãos, sabemos que tudo isso é necessário acontecer. Como o Senhor Jesus vai dizer que era necessário a destruição do templo. Como o Senhor Jesus vai dizer que é necessário que hajam guerras, rumores de guerra. Nós não reagimos diante dos acontecimentos como o mundo reage. Infelizmente existem cristãos que estão reagindo assim. Você vai ver que cristãos estão reagindo como os ímpios reagem, diante de acontecimentos que são enviados pelo próprio Deus para determinar o seu poder, para demonstrar ao mundo o seu poder. Que tenhamos bastante cuidado de não reagir como aqueles que não têm esperança ou não têm conhecimento dos decretos de Deus, mas que possamos estar reagindo na certeza de que o nosso Deus é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. Então aqui ele continua e diz: olhe, o terceiro anjo, ele tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Mais uma vez, irmãos, as coisas elas começam a acontecer da onde para onde? Do céu para a terra. São ordens vindas de Deus que alteram as coisas aqui na terra. Que nós possamos entender, independentemente de como essas coisas aconteçam. A calota polar está derretendo. Irmãos, tudo tem a ver com os decretos de Deus. É Deus quem controla de forma absoluta a sua criação. Não é o homem que está gerenciando a terra. Quem está sentado no trono, meu irmão Alessandro, é Deus. É você que está sentado no trono, meu irmão? Sou eu? Não, meu filho, é Deus. É Deus que está regendo toda a sua criação. Mas muitas vezes as pessoas costumam a se colocar como deuses e dizer que é o homem que está governando a terra. Nem é o homem e nem Satanás. Embora o mundo esteja sobre o poder do maligno, não está dizendo que o maligno tem poder sobre a criação, mas está dizendo que Satanás tem o poder de influenciar as criaturas de Deus, mais especificamente o homem. E como é que ele influencia essas pessoas? 2 Coríntios 4 diz: porque o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não crescem no quê? No Evangelho. É assim que ele influencia, é assim que ele age.
Então aqui a gente percebe, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. Então a primeira trombeta alterou o quê? O clima. A segunda trombeta agiu no mar. A terceira trombeta vai agir o quê? Nas fontes de água potável. Você já imaginou, irmão, se não tivesse água para a gente beber hoje? Que desespero. Sabe, os cientistas têm dito, e uma das maiores preocupações do nosso século não é em relação a petróleo, é em relação às fontes de água potável. Elas têm se tornado cada vez mais escassas. O homem, por exemplo, tem poluído os rios, que são a nossa fonte primária de água potável. Cada vez mais tem se tornado escasso. As secas têm feito com que as águas que nós usamos nas nossas casas muitas vezes fiquem faltando. E a gente vai ver que Deus vai agir de tal forma: cai do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. Então ele está falando dos rios, das lagoas, dos lagos, que possuem água doce, as águas que servem para o nosso consumo, para o nosso uso doméstico. Não somente as águas que nós bebemos, mas as águas que nós usamos nas nossas refeições e nos nossos usos domésticos. E o nome da estrela, ele diz aqui, Absinto, e tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Irmãos, e essa palavra amargas no original significam envenenadas. As águas que antes produziam saúde, agora vão produzir morte, doença. E aqui a gente vai ver, irmãos, é bastante significativo da gente ver a ordem inversa do que aconteceu no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, logo quando o povo sai do deserto, eles buscam o quê? O que é uma das coisas que mais falta no deserto? É o quê? Água. E o povo está querendo água. E eles veem uma fonte de água, mas quando eles chegam lá, as águas são o quê? Amargas. Não dava para se beber. É por isso que aquele lugar é chamado de Mara, né? Que significa amarga. E então, Deus age de tal forma por intermédio de Moisés, que aquelas águas amargas se transformaram em água doce, e o povo pôde beber. Agora, nessa trombeta, vai acontecer o contrário. As águas que antes eram doces, as águas que antes podiam ser consumidas e davam saúde para mim e para você, elas vão nos envenenar. E muitas pessoas vão morrer por conta disso. Não somente pela falta da água, mas também pelo efeito nocivo que essa água trará à nossa saúde. Olha que coisa terrível, irmãos. Tornou-se amargo 1/3 das águas. É muita coisa, irmãos. Sabe, nós estamos falando de algo em grande escala. Mais de 30% de toda a água do mundo, ela vai se transformar em água que não mais vai poder ser consumida pelos seres humanos e pelos animais. Que coisa assustadora, irmãos. Isso tudo vem da parte de Deus. É por isso que eu fico extremamente triste quando acontecem terremotos e tsunamis e tantas, como foi agora o furacão Irma que teve, as pessoas dizem: não, quem fez isso é o próprio homem que não está cuidando da natureza. Não, meu filho, quem fez isso foi Deus. Ninguém pode produzir uma tempestade. O homem, independentemente do seu dinheiro, não pode produzir uma seca, ele não pode produzir uma geada, ele não pode produzir uma grande quantidade de chuvas. Por mais que o homem tenha inventado tecnologias, ele ainda não conseguiu mudar a natureza do clima. Só Deus tem poder para mudar o clima nessa escala. E Ele vai agir, irmãos. E Ele vai agir, como eu estou dizendo a vocês, o Deus que criou todas as coisas. Quando nós vemos Deus criando as coisas em Gênesis 1 e 2, a gente lê lá em Gênesis 1 que Deus criou isso e foi bom. A palavra bom no original hebraico não é uma coisa só boa no sentido positivo, mas é algo harmônico, é algo que traz harmonia, é algo que traz, felicidade. E tudo aquilo que Deus criou foi bom, mas o pecado trouxe o quê? O pecado trouxe a maldição para a terra.
E por conta disso, Deus agora está derramando os seus juízos, que ficaram contidos durante séculos e séculos. Os juízos de Deus ficaram contidos no céu, até que Ele escolheu Abraão, até que Ele enviou seu Filho Jesus, até que Ele permitiu que a sua igreja pregasse o Evangelho durante muito tempo. E agora, depois de tudo consumado por Deus, o juízo de Deus vai ser derramado. Olha que coisa, irmãos. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu essa grande estrela, e morreram. Muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram envenenadas. Ali está amargas, mas a ideia no original significa a água está envenenada. Não somente amarga no sentido de que o gosto dela é ruim, mas no sentido que o consumi-la traz morte para a nossa vida. E agora, irmãos, a gente vai ver o quarto anjo tocou a sua trombeta. E as coisas vão ficando cada vez mais assustadoras. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. E agora Deus vai agir através dos luminares que Ele mesmo criou. Quando nós lemos em Gênesis, Deus criou os luminares. Deus criou o sol para iluminar o dia e Deus criou a lua para iluminar a noite. E Ele fez também as estrelas, que também iluminam a noite juntamente com a lua. Mas Deus irá agir nesses luminares, de forma que o sol, ele agora não vai dar a sua luz como ele dava antes. Mas o que vai acontecer com a luz do sol? 1/3 de toda a luz vai se transformar em escuridão. A gente vai ver que uma das pragas que Deus enviou ao Egito foi justamente o quê? Trevas. O mundo se escureceu durante vários dias. E aqui a gente vai ver que Deus vai enviar escuridão. Ele está agindo de tal forma na natureza que tudo aquilo que nós conhecemos vai ser alterado. Então nós, por exemplo, estamos acostumados com um dia de 24 horas, que é justamente o movimento que a Terra faz ao redor de si mesmo. E nessas 24 horas, normalmente, nós temos 12 horas de dia, 12 horas de noite, com algumas exceções em relação ao inverno, ao verão, as estações do ano, quando, por exemplo, no verão o dia é um pouco mais longo, as noites são um pouco menores, no inverno acontece o contrário, os dias são um pouco mais curtos, a noite um pouco mais longa. Mas o que ele está falando aqui é algo muito mais intenso que isso. Tudo aquilo que nós estamos acostumados vai mudar. Sabe, irmãos? E o mais assustador ficou para o final, ficou para o versículo de número 13. Deus, ele está agindo, ele está demonstrando que ele não está satisfeito com o modo com que o homem tem vivido. Ele não está satisfeito com uma sociedade que cada vez mais se transforma em uma sociedade anti-Deus. Quando nós assistimos os programas de televisão, quando nós temos acesso, por exemplo, ao modo de vida do ser humano, daqui a alguns dias, não, já se iniciou, né? Sábado e domingo já teve carnaval na Barra. Então, inicia-se uma festa que é literalmente a festa da carne. É isso que significa carnaval. Carnavale significa festa da carne, aonde as pessoas vão se entregar ao consumo de droga, ao consumo de álcool, aonde as pessoas irão praticar todo tipo de atitude abominável diante de Deus. E as pessoas estão cada vez mais vivendo como se Deus não existisse, como se Deus não se importasse. Muitos daqueles que se dizem cristãos vivem dessa forma também. Os ímpios, então, de forma muito pior. E Deus, ele vai, no primeiro momento, agir na natureza para demonstrar que ele não está satisfeito com aquilo que o homem está fazendo. E antes disso ser uma forma de Deus destruir o mundo, não é uma forma de Deus conceder tempo para que o mundo se arrependa.
Mas é como está escrito no próprio livro do Apocalipse: dei tempo para que se arrependesse. No entanto, ela não quer se arrepender das suas abominações. É o que ele diz, por exemplo, à igreja de Tiatira. O Senhor tem dado tempo a tantas pessoas para se arrepender. O Senhor tem enviado juízo na vida de tantas pessoas, tantas de nós aqui já tivemos enfermidades, livramentos e mais livramentos. E muitos de nós aqui, e olha que nós estamos dentro da igreja, não estamos 100% convertidos. Imagine o mundo que tem tido tantas provas da indignação de Deus em relação ao seu modo de vida, mas ainda assim o mundo tem se endurecido cada vez mais. Cada vez mais nós estamos assistindo as pessoas se rebelarem contra Deus e demonstrarem um total desprezo a tudo aquilo que Deus ama e tudo aquilo que Deus valoriza. Que nós não sejamos assim, irmãos. Olha o que vai acontecer no versículo 13. Enquanto eu olhava, quem é que está olhando, irmãos? Quem é que está olhando? João, exatamente. É o apóstolo João que está tendo toda essa visão. Não nos esqueçamos um momento sequer que o que João está descrevendo aqui é uma visão que o próprio Deus está concedendo a ele. Nós vimos no capítulo 4 que foi aberto o quê? Uma porta no céu. E o Senhor chama João para que ele suba e entre através dessa porta e então possa contemplar as coisas que Deus irá fazer para que ele deixe de forma avisada o povo de Deus em relação àquilo que eles deveriam esperar no futuro. Deus avisou o seu povo tudo aquilo que ele faria de antemão para que o seu povo jamais estivesse despreparado e desavisado em relação aos seus feitos. Então aqui a gente observa, enquanto eu olhava, eu ouvi. Perceba, ele está olhando para esses acontecimentos, ele está olhando para esses anjos que um atrás do outro estão tocando a sua trombeta. Esses anjos que estão diante de onde? Eles estão diante de onde, irmãos? No céu, mas eles estão diante do quê? Do altar de Deus. E a gente vai ver que um por um vai pegando a trombeta que já estava na sua mão e vai tocando, como se fosse o que nós conhecemos como chofar, né? E ele vai tocando a sua trombeta. Enquanto João estava de olho nessa visão, ele ouviu uma águia. Ele ouviu. Perceba as sensações. Olhe como todos os sentidos do cristão precisam estar aguçados. O cristão, ele não somente vê, mas ele também ouve. O cristão não somente ouve e vê, mas ele também sente. O cristão não somente ouve, vê e sente, mas ele também fala. O cristão, quando de fato está vivo, quando ele está de fato sendo um instrumento de Deus aqui na terra, todas as suas percepções devem estar aguçadas. Enquanto eu olhava, eu ouvi uma águia que voava pelo meio do céu. Essa águia, irmãos, a águia no simbolismo do livro de Apocalipse, no contexto judaico, a águia é uma ave de rapina. O que é que a águia come? Carne. A águia é um animal carnívoro. É um animal que voa alto e que está atrás de carne para consumir. E ele vê essa águia no meio do céu, e essa águia dizia em alta voz, perceba, irmãos, um animal que está falando, está voando. Essa águia é o prenúncio de uma quantidade de morte que viria de forma ainda mais aterrorizadora em relação às 3 trombetas que faltam. Desde o começo, nós vimos que são quantas trombetas? 7. Até aqui só foram tocadas 4. E a gente já vê essa quantidade de destruição. Mais uma vez, essa destruição que age diretamente na natureza, mas que indiretamente atinge o homem, enviando fome, enviando morte, enviando uma série de caos e catástrofe ao modo de vida do homem viver. E agora, como um prenúncio das últimas 3 trombetas, a essa
palavra forte que vem da parte de um ser, uma águia que voava no meio do céu e dizia em alta voz. Essa águia voava no céu. O fato de voar no céu, irmãos, quem está no céu consegue enxergar melhor as coisas que estão acontecendo na terra. Ela está voando lá. É como se essa águia estivesse vendo uma destruição ainda maior que Deus estava para enviar e que a gente ainda não sabia. Olhem que coisa aterrorizante. Ai, ai, ai. 3 ais aqui. E o que significa isso? A palavra ai, no contexto hebraico, significa maldito, estar debaixo da maldição de Deus. Como, por exemplo, nós lemos no livro de Isaías, capítulo 6, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, o que é que ele diz? Ai, ai de mim. Quando ele diz esse ai, ele diz: eu estou amaldiçoado, porque eu vi a Deus e eu sou um pecador, então agora eu vou morrer. Quando nós vemos também no Evangelho de Lucas, o Senhor pronunciando os seus ais, ele vai dizer, por exemplo, ai dos ricos, que agora tem fartura, porque chegará o momento em que terão fome. Ai de vocês que estão sorrindo. Você vai ver, por exemplo, Jesus em Mateus 23 pronunciando os ais contra quem? Contra os fariseus, contra os escribas. Ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Essa expressão ai, no contexto judaico, no contexto bíblico, significa estar debaixo da maldição de Deus, estar debaixo da ira de Deus, estar debaixo da fúria do Deus Todo-Poderoso. É como está escrito em Hebreus, capítulo de número 10, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso que é o ai. Essa horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, do Deus furioso, do Deus vingador, como está escrito no livro de Romanos. Então aqui ele diz ai. Essa repetição da expressão ai significa Deus chamando a atenção do homem. É como, por exemplo, a gente vai ver Jesus falando 2 vezes a expressão em verdade vos digo. Quando Jesus dizia em verdade, o que ele estava querendo falar? Ele estava querendo dizer, preste bastante atenção no que eu vou falar a partir de agora. No hebraico, você não tem o aumentativo. Por exemplo, riquíssimo, importantíssimo. A gente não tem esse aumentativo. Então, quando você quer chamar a atenção de alguma coisa, ou quando você quer elevar a qualidade ou a intensidade de alguma coisa, a literatura hebraica, ela tem como recurso o quê? A repetição. Então, é como, por exemplo, nós vemos na Bíblia qual é o atributo de Deus que está elevado acima de todos os outros atributos. Qual é? A santidade. Por quê? Justamente por causa da repetição. A gente não vai ver na Bíblia que Deus é amor, amor, amor. Nem que Deus é justiça, justiça, justiça. Mas o que a gente vai ler na Bíblia é o quê? Deus é santo, santo, santo. Então aqui nós vamos ter essa ideia, irmãos, é assustador. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou derramar a partir de agora toda a minha ira. Tudo que vocês viram agora, até agora, foi somente uma pequena parte. É a partir de agora que o sofrimento vai começar. É como, por exemplo, quando a gente vai ler o Evangelho de Mateus, e o Senhor Jesus fala: vai ter guerras, vai ter gente morrendo, vai ter pai entregando filho, vai ter gente fazendo assim. Aí você diz: meu Deus, que cenário assustador. Ele diz: mas isso é só o princípio das dores. Você fala: meu Deus, só o princípio, imagina o final como é que vai ser. Então aqui a ideia é justamente essa: coisas muito, mas muito piores. É como está escrito: se Deus não abreviasse o tempo, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, ele abreviou o tempo desses acontecimentos. Se Deus permitisse que esses acontecimentos fossem enviados em uma escala de tempo maior, morreria tudo. Todo ser vivo na terra seria consumido por essa ira. Mas Deus vai permitir que esses acontecimentos destruam os ímpios e purifiquem ainda mais
dos seus santos. Olha que coisa maravilhosa. Ai dos que habitam na terra. É por isso, irmãos, que John Bunyan, quando ele escreveu o seu livro, ele escreveu o seu livro debaixo de uma visão bíblica extremamente correta. Quem aqui é cristão? Amém? Quem aqui é cristão? Amém. Quem aqui é cristão? Amém. Amém? Então todo cristão, eu vou dizer a sua vida, irmãos, é um fugir da cidade da destruição e um caminhar em direção à cidade celestial. Todo esse mundo vai ser destruído. Então não adianta, meu filho, minha casa, minha vida, porque sua casa vai ser destruída. E se sua vida for sua casa, sua vida vai ser destruída também. A sua vida tem que ser quem? Jesus. Você tem que dizer, meu Jesus, minha vida. Aí sim, aí você tem a vida eterna. Mas você, olha que coisa diabólica, né, rapaz? O governo lança um programa, minha casa, minha vida. Por que ele faz isso? Vai dizer justamente que a raiz do homem está onde? Está nessa terra. Que o homem mata e morre por essa terra, que será destruída pelo Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós temos que viver como que nada possuíssemos. Que possamos viver de tal forma a estar preparado para qualquer momento ser chamado para a nossa verdadeira morada. Onde é a sua verdadeira morada, meu irmão? Aonde é? Vale, aonde é? Aí, rapaz, no céu. É isso mesmo. Quando a gente termina o estudo aqui, o que é que a gente diz? O caminho é o quê? Mas a gente vai morar onde? No céu. Essa é a realidade do cristão, irmãos, porque essa terra, ela está amaldiçoada. E ali ela está amaldiçoada 3 vezes. Nesse sentido de uma certeza absoluta de que essa terra não tem como fugir da maldição que Deus enviou sobre ela. Não adianta você orar, mas Senhor, agora que eu comprei uma terrinha no meu interior, estou criando umas cabecinhas de gado, botei umas coisinhas ali, Senhor, dá para o Senhor. Ô Senhor, acabei de reformar minha casa. Foi, meu filho, botei um quartozinho a mais lá, fiz até um quarto para o cachorro. Ô Senhor, não faz isso. Hã? Vou casar, olha, camarada com essa beleza, né? Claro, vai casar daqui a pouco. Então a gente percebe isso. Mas tudo aqui vai ser o quê? Diga aí, meu filho. Tudo aqui vai ser o quê? Tudo aqui vai ser o quê? Isso. Sua casa está onde? Sua alegria. Sabe? É lá que está a nossa alegria. É por isso que a sua alegria não pode ser roubada. As pessoas podem roubar o seu dinheiro. As pessoas podem te fazer mal. Mas você jamais vai estar irado contra elas, porque a sua alegria está onde? No céu. Um cristão que tem o seu tesouro no céu, ele vai ter sempre o seu coração guardado. Por isso que Jesus diz, me diga onde está o teu tesouro, e eu te direi onde está o teu coração. Me diga aquilo que é mais importante na sua vida, e eu vou dizer onde está o seu coração. O mais importante na minha vida são os meus filhos, então o seu coração está nos seus filhos. O mais importante na minha vida é o meu casamento, então o seu coração está no seu casamento. O mais importante na minha vida é o meu emprego. Tem gente que o mais importante na minha vida é o Bahia. Meu Bahia é minha vida. Olha que loucura, rapaz. Como é que o mais importante na vida da pessoa é um time de futebol? Tem um rapaz mesmo do Vitória, não sei se os irmãos já viram. Todo domingo ele passa com a pipa, com o uniforme do Vitória e uma bandeira. Você já viram, né? Hã? Tá vendo? Ele passa, rapaz, eu achei. Ele vem de lá de Itapuã, né, meu filho? Rapaz, com a bandeira apitando, que alegria! Vocês vão fazer isso com a bandeira do Evangelho. E vão fazer farol, amém? Quem se candidata? Quem se candidata aí? Vocês que então, vou preparar o uniforme, viu? O uniforme com o versículo bíblico, com a bandeira apita. E a gente vai o quê? Um vai com a bandeira apitando e os outros irmãos vão o quê? Com o Evangelho, com o panfleto distribuído, amém? Quem se candidata? Você está candidato também, meu filho? Posso escrever seu nome na lista? Então pronto, vamos lá. E nada, o camarada vem aqui na de time de futebol, pira. Não, meu filho, vamos anunciar o Evangelho. Aí você olha para essa realidade, essas pessoas que habitam aqui na terra, elas estão em busca disso. Você vê que uma pessoa dessa é capaz de fazer uma loucura por um time de futebol, mas pergunte se ele vai para a igreja. Pergunte se ele é capaz de renunciar a qualquer coisa por Cristo. Meu pai aqui era quando Bahia ele bebia. Quando Bahia ganhava, ele bebia também para comemorar, né? Então a vida girava em torno do quê? Isso. A vida girava em torno do time de futebol. Tem gente que mata por causa disso. Loucura, né?
Imagina você ficar com raiva de uma pessoa porque a pessoa é do time oposto. Que coisa maluca, né? Mas isso é o coração humano. O coração humano é cheio de maldade, cheio de maldade. Então, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado. Olha que anúncio, irmãos. Esse é o papel da igreja. Olha, irmãos, um dos papéis do pregador, eu sei que aqui tem vários irmãos aqui que tem chamado para pregar o evangelho, amém? Amém. Então, um dos papéis do pregador é o quê? É assustar a igreja. É deixar todo mundo de cabelo em pé, roendo as unhas, tremendo os joelhos. Esse é o papel do pregador. Por quê, irmãos? Porque a realidade do futuro é assustadora. Quando nós lemos, por exemplo, em 2 de Timóteo, capítulo 3, Paulo escreve a Timóteo e diz o quê? Os últimos dias serão dias terríveis. Quando a gente lê Mateus 24, a gente vai ler exatamente isso. A maldade vai se multiplicar a tal ponto, meu irmão, que o coração de quase todos se esfriará. O número de falsos profetas, irmão, vai se multiplicar de tal jeito que eles vão fazer tantos sinais e prodígios que somente os eleitos não serão enganados. Olha que coisa assustadora. É assustador, irmãos. Você tem que ficar assustado. Se você não está assustado com aquilo que você tem ouvido de uma pregação bíblica, você não está ouvindo direito, ou o pregador não está pregando direito. Porque aquele que traz a palavra de Deus ao ouvido dos crentes, essa palavra de Deus inevitavelmente vai produzir um temor santo, uma reverência em relação a um Deus que não deve se brincar com ele. Com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer, porque a tudo aquilo que o homem plantar, é isso mesmo que ele vai colher. Eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que leva o culto na brincadeira. Aqui não tem gente assim, tem? Tem gente que fica rindo no culto? Não tem não, né? Graças a Deus. Então uma pessoa que leva o culto na brincadeira, diante de Deus naquele grande dia, você já imaginou? Cadê? Todo sorriso. Você não estava dando risada enquanto o pastor pregava? Dê sorriso agora do inferno. Dê sorriso do fogo te consumindo. Dê sorriso dos vermes te comendo de dentro para fora. Cadê o seu sorriso agora? Dê sorriso do desespero de querer um pingo de água. Um pingo de água para matar sua sede e ninguém te dá nada. Dê sorriso agora de ver os seus parentes do inferno junto com você, porque você não fez nada. Dê sorriso agora. Ria agora disso, dessa realidade. Então a gente tem que entender, irmãos, que nossa vida e a vida dos que a gente ama tem que ser levada muito a sério. Às vezes a gente vê pessoas que estão na igreja e dizem: mas pastor, eu sinto tanta falta do meu filho, da minha mãe, do meu pai, disso, daquilo. Você não sente não, meu filho. Se você sentir, você estava orando, você estava pegando firme com o Senhor, você estava se entregando ao Evangelho, você estava cada vez mais buscando a face de Deus, porque você não pode levar os seus parentes para o céu, mas Deus pode. E é a Ele que você tem que agradar. Você não tem que agradar seu esposo, você não tem que agradar sua esposa para poder ela vir para a igreja ou ele vir para a igreja. Você tem que agradar a Deus, porque só Deus pode trazer ele para cá. Essa é a realidade da Bíblia. É por isso que Deus está dando esse espaço de tempo entre a quarta trombeta e as últimas 3 trombetas, que trarão uma destruição ainda maior para a vida humana. Essas 4 trombetas, Deus está demonstrando a sua ira agindo na natureza, mas as últimas 3 trombetas, Deus vai agir diretamente na vida do homem. Uma dessas trombetas, como a gente vai ver no outro estudo, se Deus permitir, Deus vai matar diretamente 1/3 parte de todos os seres humanos. Você já contabilizou isso? O mundo tem 7 bilhões de habitantes. Deus, de uma vez só, vai matar mais de 2 bilhões e 300 milhões de habitantes. De uma vez só. Será que não tem um parente nosso que está nesse número de Deus? É melhor a gente começar a evangelizar. É melhor a gente começar a pregar. É melhor a gente começar a levar o Evangelho a sério. Porque a única forma de salvar a gente e de salvar os nossos parentes é guardar a doutrina e um testemunho bíblico. É o que Paulo vai escrever e vai dizer: guarda a doutrina, guarda a si mesmo, para que não somente você, mas aqueles que te ouvem sejam salvos. Isso é muito sério, irmãos.
Sabe, o livro do Apocalipse é um livro que tem que despertar em nós a seriedade em relação ao modo de vida que nós, na qualidade de cristão, devemos viver. Coisas piores do que a gente está vendo vai acontecer. E olha que a gente já está vendo coisas terríveis. Mas isso tudo é apenas o princípio das grandes catástrofes que serão enviadas por Deus na consumação dos tempos. Por isso que a gente tem que remir os tempos. A gente tem que aproveitar cada oportunidade. Quando Paulo escreve, diz: prega a palavra, meu filho, quer seja oportuno, quer não, prega a palavra, pois a única forma é essa: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E independentemente de algumas pessoas não levarem a sério a palavra de Deus, mas sempre que a gente lança a palavra de Deus, é como o semeador que sai para semear. Tem 3 tipos de solo que não vão dar fruto, mas tem um solo que vai dar. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 9: eu fiz de tudo para com todos. Nenhum de vocês vai poder dizer naquele grande dia: olha, Deus, ninguém me pregou o verdadeiro evangelho. Vocês ouviram o verdadeiro evangelho aqui. Ainda que você tenha passado aqui na igreja 1 semana, 2 semanas, você ouviu o verdadeiro evangelho, e Deus vai cobrar isso de você naquele grande dia. Nós precisamos entender a responsabilidade que está sobre a gente, irmãos. Se a gente já sofre com um problema de saúde, quantos de vocês aqui vão até o posto médico aqui por conta de problemas de saúde? Eu acho até que o CAC atrai enfermidade, viu? Porque às vezes o camarada passa 6 meses na rua, não tem uma dor de dente. Chegou aqui no CAC, meu filho, da ponta do cabelo até a unha está doendo. Aqui praticamente Dorflex é igual a amendoim. Me dê uma aí, por favor. O camarada subiu aquela escada ali e disse: pastor, eu quero entrar no CAC. Pronto, começou a doer tudo. Está doendo tudo. Pastor, tem gente que tem... Pastor, estou sentindo uma dor dentro do olho. Nem sabia que existe. Está doendo dentro do olho. Nem sabia que existia essa dor. Né? Tem dor de tudo quanto é tipo. Se a gente já tem tanta dor aqui na terra, você já imaginou a dor daquele que está no inferno agora? Porque você tem dor aqui, meu filho, você vai ali, você toma um analgésico, você toma um remédio, você melhora. O irmão, outro dia, quando chegou aqui, estava sofrendo com dor de dente, não foi? Você arrancou, não foi? Arrancou, parou de doer, não parou? Mas quando você estiver no inferno, que eu quero acreditar que ninguém aqui vai estar lá, aqueles que estão lá vão estar sentindo dor, não tem analgésico. Não tem nada para passar a dor. A dor só vai aumentar e aumentar. E você vai estar naquele lugar por séculos e séculos. E você vai pedir para a morte, mas você já vai estar morto, não dá para morrer de novo. A segunda morte, essa separação eterna do homem para com Deus, é o lago de fogo e enxofre, como a gente vai ver mais adiante. As pessoas que para lá são lançadas não sairão de lá nunca mais. Passarão por uma eternidade inteira de sofrimento. Mas a gente vai ver que, independentemente dos sofrimentos terrenos, o homem não vai se converter. O homem não se volta a Deus. Vocês, quantas pessoas vocês já conheceram na rua? E vocês viram que essas pessoas sofreram, mas elas nunca vieram para cá, para o lugar que vocês estão buscando melhor. Meu Deus, fulano já perdeu tanta coisa, né, meu filho? E ele está lá ainda, rapaz. Parece que não aprendeu. Tomou facada, tomou tiro, tomou pedrada, perdeu o braço, perdeu perna, sabe? Teve internado no hospital, perdeu família e ainda está entregue nas mãos de Satanás. O que é isso? Que dureza de coração é essa? É assim, irmãos. Se Deus não agir, o homem jamais se voltará para ele. É por isso que a gente tem que clamar. Esse capítulo inicia-se como? Com os santos clamando. E a oração dos santos subindo para Deus com um aroma agradável de inciso. Clame por aqueles que não estão aqui hoje. Clame pela sua família, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Clame por eles. Clame pelo seu vizinho. Clame pelo seu amigo de infância. Clame por ele. Porque quando a destruição chegar, ele não vai se converter. Ele só pode se converter se Deus que está no céu o trouxer até Cristo. João 6 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu não trouxer. Clame. Sabe, muitas vezes
vezes a gente acha que vai converter a pessoa naturalmente. Você pega a pessoa e não vai se converter, não é? Agora você vai ver uma porrada santa com a Bíblia. Ei, né? Agora você se converte. Não vai se converter, não? Oi! Né? Não, meu filho, não se converte gente assim, não. Vai orar. Se você não tem orado pela vida daquela pessoa, você não tem direito de dizer uma vírgula para ela. A Bíblia vai dizer: você viu seu irmão em erro? Vi. Corrige ele com espírito de brandura. Corrige ele com espírito. Espiritualidade. Você tem que estar em comunhão com Deus se você quiser ter comunhão com o seu próximo. Mas, vê, o cisco no olho do irmão é muito fácil, mas antes a gente tem que fazer o quê? Tirar a trave do nosso e depois a gente vai e tira o cisco do olho do irmão. A gente vai fazer as duas coisas. Tem gente que diz: então eu vou deixar a trave no meu olho e o cisco no olho dele, cada um no seu quadrado. Não, meu filho, pelo amor de Deus, que amor ao próximo é esse? Tira a trave do seu olho e depois vai lá e tira o cisco do olho do irmão. Porque o cisco, irmãos, é menor que uma trave. Mas quem já teve um cisco no olho sabe como incomoda. Não incomoda, meu filho? Então o irmão está lá com o cisco no olho. A gente vai dizer: ah, meu irmão, olho. Só saiu, pronto, legal. Mas antes de fazer isso, o que é que você tem que fazer? Tirar a trave do seu olho. Então, a gente, diante dessa realidade, precisa começar a agir como igreja. Precisa começar a buscar, crescer na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia. Buscar intensificar os momentos de oração, os momentos de comunhão, os momentos de estudo da palavra, mergulhar de tal forma numa atmosfera espiritual que para todo lado na nossa vida que a gente olhe, a gente veja o quê? Deus! Deus! Deus está em tudo na minha vida. É assim que o cristão tem que viver, irmãos, esses últimos dias. Ai, os que habitam na terra por causa do toque das trombetas que estão prestes a ser dada pelos outros anjos. Você acha que o mundo está ruim? Oi, irmão, você não faz a mínima ideia do que nos espera pela frente. Você acha que os governos foram ruins no passado? A gente tem visto os escândalos dos governos passados. Irmãos, o futuro vai ser muito pior. A maldade só está se multiplicando. E por isso nós precisamos guardar a fé, a esperança e o amor, sabendo que o maior de todos esses dons é o amor. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa até o final. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra nessa tarde. Ajuda-nos, Senhor, a não desistirmos, a não retrocedermos, Senhor, a não sermos contaminados pela maldade do mundo, mas que nós possamos cada vez mais guardar o nosso coração e ter a Tua palavra como lâmpada para os nossos pés, Senhor, e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, a esperar a Tua volta, Senhor, da forma correta, agindo como igreja, propagando o Teu Evangelho e vivendo o Teu Evangelho, Senhor, para que todos aqueles que o Senhor elegeu sejam salvos, Senhor. Nos ajuda a ser como ramos frutíferos, Senhor, que dão o seu fruto na estação certa, Senhor. Não permita que sejamos contados como aqueles ramos que não produzem frutos e por isso serão cortados e lançados no fogo. Perdoa, Senhor, a nossa falta de seriedade em relação aos Teus preceitos, Senhor. Perdoa a nossa negligência, a nossa preguiça, a nossa insensatez de muitas vezes colocar a busca a Ti em segundo plano, mas que nós possamos entender que em primeiro lugar devemos buscar a Deus e a Sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Ó Pai, nos dá esse tipo de confiança, Senhor, para que possamos viver da forma correta, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmão? Cada um saúde o seu irmão, um cumprimento santo. E diga para ele: o caminho é estreito, mas é esse que leva a gente para o céu. Amém, meu irmão? Vai morar onde? Amém. E você? Amém. Tudo bom, senhor? Vive? Precisa de quê?